Amém? Se você tiver sua Bíblia aí, vamos abri-la lá no livro de Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 ao 14. Vou chamar a Cris aqui para ler para a gente e fique atento, vou repetir. Gênesis capítulo 22, versos de número 1 a 14. Ok. Já peguei aqui. Ok. Minha Bíblia nova. A Bíblia nova. Amém, queridos. Graça e paz. Minha Bíblia nova de Hernandes Dias Lopes. Ó, linda. Muito boa essa Bíblia. E a palavra do Senhor nessa manhã se encontra em Gênesis 22, do versículo 1 a 14. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão aos olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o seu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Prestou bem atenção nessa história? Uma realidade presente na vida de todos nós, viu? Todos nós. Todos nós. Aqui conta um momento precioso para toda a humanidade. Foi um momento em que Deus escolheu usar Abraão como talvez um dos maiores professores de fé e de confiança para todos nós, né, ao longo da história. Abraão era um homem bom, era um homem temente a Deus, ele tinha um coração sensível para ouvir a voz de Deus. E a vida de Abraão é uma vida extraordinária. Ele era um homem rico, riquíssimo. Ele morava numa região em Ur dos Caldeus chamada Harã. Ele ali se chamava Abrão.
que mais tarde veio a se chamar Abraão, e a sua esposa Sarai, que mais tarde veio a se chamar de Sara. E ele ali tinha uma vida extremamente próspera, era um homem rico, era um homem de posses, era um homem respeitado no meio do seu povo, no meio do povo em que ele habitava. E ele tinha de fato uma vida muito confortável. E de repente, irmãos, a vida de Abraão mudou. A vida de Abrão mudou quando ele ouviu a voz de Deus. E olha, irmãos, não foi uma voz qualquer, não foi um sonho que ele teve que pudesse de repente ser um algo da mente dele, um algo só do coração dele. Ele sabia que essa voz que ele estava ouvindo não era uma voz qualquer. E mais do que isso, a voz de Deus o convidou, certo? Quando eu digo assim, convidou, na verdade, Deus mandou ele se mudar. Vê, sendo ele um próspero comerciante, uma pessoa extremamente abastada, uma pessoa com terras, com animais e tudo mais, e Deus convidou ele, certo? Como quem manda, ele sair dali e ir para uma terra que Deus não mostrou a ele por foto, não mandou nenhum WhatsApp, vou te mandar pelo WhatsApp aqui, certo? Vou te dar em sonho, não tinha WhatsApp naquele tempo, meu velho, mas eu estou só para você entender. Deus podia ter dado um sonho a ele e ter dado a ele uma visão linda dessa terra que mana leite e mel, certo? E olha, eu vou te dar um sonho, Abraão, para você ver o resort para onde eu vou mandar você, para você habitar lá. Queridos, não teve nada disso, nada disso. O que teve foi a voz de Deus falando com Abraão da mesma maneira que essa palavra que a Bíblia fala comigo e com você. E aí Abraão fez o que? Ele obedeceu, certo? Deus mandou, não especificou exatamente o destino. Por quê? Porque ele disse assim, sai daí, vai para uma terra que eu te mostrarei, certo? Olha, qualquer um nos dias de hoje diria assim, você está louco, rapaz, eu vou sair daqui com tudo meio estabelecido, minhas propriedades, minhas contas bancárias, minha vida financeira, meus amigos, meus relacionamentos e tal, né? Quantas vezes Deus não muda a história da nossa vida, não muda a história da nossa empresa, não muda a história da nossa caminhada, não muda a história da nossa família assim, de repente, quando a gente menos vê, tá lá, tudo modificado, tudo transformado. Foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de Abraão. Deus não deu a ele exatamente a figura do lugar aonde ele ia, somente disse a ele, Abraão, vá, certo? E fez a ele uma promessa, vou te mandar para uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele ouviu tudo isso, absolutamente consciente de que não era uma voz qualquer, juntamente com sua esposa, Sara confiava em Abraão da mesma maneira como Abraão confiava em Deus, certo? E eles partiram então, ele foi obediente, reuniu tudo que era dele e partiu com os seus, ele, Sara e a família, o sobrinho, Ló, e em direção à terra de Canaã, terra que até hoje os seus descendentes chamam de lar, a terra prometida, Israel. Olha, coisa linda, tem promessa de Deus para a humanidade, certo? Em Israel, através de Israel, uma coisa linda, né? Israel, eu toda vez que eu falo de Israel, eu entendo que Israel é uma espécie de reloginho, certo? Dos tempos de hoje e dos tempos futuros. Fique atenta, viu? A história de Israel, perceba, queridos, é uma tripinha de terra, mas pense como Israel mexe com o mundo, como o mundo, de certa maneira, é influenciado, né, pela nação que Deus escolheu, tá certo? E Deus derrama sobre ela a sua bênção, porque Deus tem um negócio com eles. Amém. Enfim, então lá foi Abraão para o seu lugar e fez a viagem, certo? Abraão é um dos patriarcas mais reverenciados, é verdade. Ele foi inclusive citado por Maria no seu cântico, quando ela aceitou ser a mãe do nosso Redentor, Jesus Cristo. Uma coisa interessante é que Abraão não era um homem perfeito, não. Veja, ele não era uma pessoa perfeita, certo? Mas a importância dele é a sua grandeza, a sua significância para o mundo de hoje, para o nosso mundo, para os cristãos sobretudo, certo?
foi pelo fato de Deus ter feito uma aliança com Deus, certo? Essa obediência fez dele uma pessoa notável, certo? Por causa da sua coragem em obedecer. E aí nessa passagem, certo? Essa que foi lida aqui pela nossa querida Cris, ela nos ensina coisas preciosas para hoje, lições preciosas para mim e para você. Eu peço que você fique bem atento, bem atenta para perceber o que Deus quer falar a você. Em primeiro lugar, essa passagem em que Abraão é chamado, tendo Deus dado a ele um filho, certo? Ou seja, Abraão já era velho e Sara também. E Deus deu a eles um filho, Isaac. E Isaac não era um bebê, já era um rapazote, já era um meninote. E de repente Deus chama Abraão, que era um homem obediente ao Senhor, e convida ele, certo? Como quem manda, dizendo: sobe no monte que eu vou te mostrar, vai para a terra de Moriá e eu vou te mostrar o monte lá em Moriá. E ali eu vou te dizer o que você vai fazer. Toma teu moço e oferece ele em holocausto. Vê a situação. E ele foi. E a história você viu. Subiram um monte, Abraão com alguns dos seus empregados, os jumentos, carregava ali a lenha, carregava ali o fogo, carregava o facão, o cutelo para poder sacrificar, certo? E Isaac, que já conhecia, certo, os hábitos do seu pai em oferecer holocaustos ao Senhor, ok? E na subida do monte, Isaac diz assim: papai, e ele: eis-me aqui, meu filho, olha, está tudo aqui, é verdade, estou vendo tudo, né? Eu estou aqui, o senhor está aqui, o cutelo está aí, a lenha está aqui, o fogo está aí, certo? Mas cadê o cordeiro? Onde é que está aquele que a gente vai oferecer em holocausto? E Abraão responde: meu filho, Deus proverá. Imagina a angústia daquele pai em saber que a ordem do Senhor seria organizar aquela lenha, colocar o seu próprio filho amarrado sobre ela e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Imagina a angústia dessa subida. E enfim, a história você já conhece. Quando Abraão colocou o menino lá em cima da lenha, tá certo? Ia sacrificá-lo em obediência, ele ouviu a voz do Senhor mais uma vez, dizendo: não repouses a tua mão sobre o jovem, porque eu agora sei que você me ama, oferecendo a mim o seu único filho. Quando Abraão levantou os olhos, ele viu um cordeiro enganchado pelos chifres nos arbustos, e ali este foi o cordeiro que Deus proveu para que o sacrifício fosse feito. O sacrifício foi feito, o menino foi retirado do altar, o cordeiro foi colocado no lugar dele. Olha que significância tudo isso tem. O cordeiro foi colocado no lugar dele. Está percebendo, fazendo paralelo entre Jesus de Nazaré, o cordeiro de Deus? Vamos embora, vamos lá. E aí Abraão sacrifica aquele cordeiro e descem o monte. Grandes lições tudo isso traz para nós hoje. Grandes informações preciosas para a minha vida e para a sua. A primeira delas, irmãos, aprenda essa, é que Deus prova a quem Ele ama. Amém? Deus coloca à prova a quem Ele ama. Irmãos, Deus amou a humanidade. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária, que deu Jesus de Nazaré. Queridos, Deus não emprestou Jesus, Deus deu. Deus deu à humanidade Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, é assim. Deus amou a humanidade, mas da mesma maneira que Ele ama a humanidade, Ele também bota a humanidade à prova. Todos nós, a humanidade inteira está à prova por conta dessa pandemia. Isso é só uma amostra. Isso é apenas uma amostra, irmãos. A humanidade é que tem que aprender. E eu sei que nós temos aprendido, porque se você não aprendeu ainda, está na hora de você tirar boas lições preciosas desse tempo de pandemia. Essa semana eu ouvi aqui, porque assim, a gente passa a semana, liga para um irmão, liga para outro, certo? E eu ouvindo aqui de uma irmã muito querida, minha comadre, ouvindo, dizendo, alegre, feliz, dizendo: pastor, olha que coisa linda, eu tenho visto a graça de Deus na minha casa, nesse tempo de pandemia. Ela, assim como eu, ora pelos filhos, intercede, clama ao Senhor pela sua família, e ela tem visto o mover suave, precioso de Deus através
e na vida da sua família, amém? Então, querido, querida, saiba disso. Deus prova aqueles a quem ama. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, diz lá no capítulo 2, no verso 4, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim nós falamos, mas não para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Querido, querida, Deus é assim, Ele prova o meu coração e o seu o tempo todo. Irmão, irmã, as tribulações da vida, elas são preciosas ferramentas que Deus se utiliza para nos aperfeiçoar. A espada, a faca, para poder cortar, elas precisam passar pela pedra, pela lima da pedra para ganhar fio. Antes de uma faca ser produzida, antes de uma espada ser produzida, lembre-se, aquilo que era um bloco de ferro foi para o fogo primeiro, para derreter, para tirar as impurezas, para ganhar rigidez e tudo mais, enfim, tudo aquilo é tratado, tudo aquilo é trabalhado para que se torne uma lâmina perfeitamente hábil para poder ir à luta. E lembre-se, se você não assistiu, assista, ligue a sua televisão e você vai ver, vá lá no YouTube e você vai achar, certo? Entendeu? Vá lá no YouTube e você vai encontrar muitos exemplos interessantes. Você vai ver que antes de uma espada ser forjada, ela vai para a bigorna e olha, tome levar marretada, quente. E depois do quente sai do calor, bota numa água fria para poder ganhar a tal da têmpera e por aí vai. Meus filhos assistem muito isso aqui pela internet, essas coisas. Tem uns desafios aqui acolá dos mestres que são os mestres forjadores de facas e espadas e tudo mais. Eles pronto, acompanhem com eles aqui, é interessante. Então lembre-se, querido, querida, você para se tornar uma pessoa afiada, pronta para a batalha, você precisa passar pelo fogo, precisa passar pelas marretadas da vida. Lembre-se daquilo que Paulo disse lá em Romanos 5, a partir do verso 3, quando ele diz assim, nos gloriamos nas tribulações. Já pensou isso? Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Ou seja, meu irmão, minha irmã, quando nós somos provados, nós precisamos pedir muita paciência a Deus. Para quê? Porque se você tiver paciência, você vai se tornar uma pessoa experiente. Você vai ser experimentado nas batalhas. Você só vai saber lutar a próxima batalha se você for experiente o suficiente para entender que quando você enfrentar a próxima batalha, vencendo essa e passando por essa, na próxima, a tua esperança de ter vitória, se você porventura não teve ainda, vai ter lá na frente. Diz, agora eu estou mais preparado, eu estou muito melhor. Quando a gente assiste uma final de um esporte qualquer, né, e você vê que o lutador está ali, o velejador, o corredor, quando ele chega naquele lugar, irmãos, ele para chegar ali naquele lugar, ele se preparou, ele se organizou. A pessoa para disputar um título mundial não chegou ali, bateu na porta, eu quero disputar o título mundial. Não, a pessoa que disputa o título mundial já foi vencendo vários desafiantes até chegar lá. Aqui é a final. Quem está na final? Quem está na final são os melhores lutadores, são os melhores corredores, são os melhores batalhadores. Amém. E ao final de tudo, o campeão vai ser declarado. Interessante é que o importante, irmãos, é que se você se tornar um bom lutador, você já é um vencedor, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. O que a gente precisa? A gente só precisa entender que as lutas da vida querem produzir em nós paciência, para nós nos tornarmos pessoas experientes, e sendo pessoas experientes, vamos encher o nosso coração de esperança de que amanhã o dia vai ser melhor para a gente. E aí eu pergunto a você alguma vez você já se sentiu, já se percebeu sendo testado por Deus? Já se tocou um pouquinho que Deus está aí provando você, certo? Para que você se torne uma pessoa mais preparada, para que você torne-se uma pessoa mais, né, rígida e pronta para as batalhas da vida, porque é isso que Deus quer, tá bom? Então aprenda, entendeu? Deus prova aqueles que Ele ama. Quando estamos à prova, irmãos, não significa que Deus está chateado com a gente. Às vezes a gente está na prova e tem gente achando que é o diabo agindo.
Não, queridos, muitas vezes é a mão de Deus, para com isso. Não acontece absolutamente nada na vida da gente sem que haja, olha assim, não cai um fio de cabelo, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Será que você consegue perceber que a sua vida está nessa mesma ordem? Não acontece nada na tua vida, querido, querida, sem que Deus concorde, sem que Deus autorize, sem que Deus deseje. E de alguma maneira, se você está se sentindo fraco ou fraca, se você, sabe, está passando por alguma situação, saiba que a alegria do Senhor é a tua força. Ele quer ver você preparado, quer você preparada para as lutas que vêm adiante. Então, se você está sendo provado, saiba, pode ser a mão de Deus. Ah, pastor, mas se de repente o que está acontecendo é coisa do inimigo tentando batalhar, meu irmão, levante-se e vá à batalha, porque Deus quer dar a vitória a você. Sabe por quê? Porque o inimigo não tem autoridade sobre a sua vida. Se você é do Senhor, vamos lá. O inimigo não tem autoridade sobre a sua vida, não. A autoridade sobre a sua vida é o Senhor. Então abra seus olhos. Ainda que o mundo avance sobre você, você tem um Deus que pode todas as coisas, amém? Então entenda isso. Deus bota à prova aqueles a quem Ele ama e ama muito. Ok? Ele fez isso com Jesus, porque não faz isso com a gente? Ele levou Jesus, depois de ser batizado por João Batista, levou Jesus para o monte, para Jesus em oração e jejum ser tentado pelo diabo. Se Deus permitiu isso com Jesus de Nazaré, porque não permite isso na vida da gente? Eu preguei sobre isso essa semana, sobre a dor, que a gente pode aprender muito com ela. As dores da vida nos ensinam muito. Alguém já disse em algum lugar que se você retirar da vida da pessoa as lutas, as frustrações, as batalhas, ela jamais vai conseguir chegar a ser a pessoa que ela pode ser. Então nós somos forjados, irmãos, no calor da batalha. E no calor da batalha Deus está nos fazendo pessoas melhores. Amém? Essa é a primeira grande lição. Segundo ponto, segunda grande lição desse texto é o seguinte: Deus pode agir parecendo que está agindo contra as suas promessas. Pode, sabe por quê? Porque Deus é Deus. Eu estava assistindo um dia desse, uma regata. Isso me veio à memória aqui agora, vê? E aí a regata era o seguinte, claro que ninguém está dentro d'água assistindo a corrida, não é como quem assiste uma corrida de Fórmula 1, não é como quem assiste uma corrida de pessoas num estádio, está todo mundo sentado ao redor e as pessoas estão correndo, você está vendo. As regatas, elas são televisionadas através de helicópteros, que a galera vai lá filmando o local onde os barcos estão. E aí mostrava um barco disputando com o outro, claro, eles estavam longe um do outro, tal, eles iam por as raias no mar, elas são bem largas para que os barcos possam fazer as suas manobras com uma certa liberdade, poder fazer o seu jogo. Mas é interessante, eu observava o seguinte, os recursos digitais mostravam o ponto de onde eles saíam até o ponto onde eles deviam chegar. E os barcos iam zigue-zagueando como quem... Eu digo, olha, o ponto é lá na frente. Mas o barco, para chegar lá, ele tinha que navegar de lado, depois navegar do lado de cá. Por quê? Porque os ventos, ora estavam numa posição, às vezes eles iam na diagonal, eu achava interessante. Então, às vezes, irmãos, nas batalhas da vida da gente, muitas vezes o vento está contra. Eita, o vento está contra. E quem foi que garantiu a você vento a favor a vida inteira? Só dá um ventinho que você corre para o outro lado. Não é assim não, queridos. Assim como um barco navega para correr numa regata e ele precisa se adequar aos movimentos do vento, assim a gente também tem que viver a nossa vida. E muitas vezes Deus age parecendo que está agindo contra as promessas que Ele fez para a gente. O vento pode estar soprando contra e você tem que encontrar a habilidade e experiência. Está entendendo agora como Deus quer preparar a gente? Está percebendo agora como Deus trabalha? Porque se você tiver habilidade, experiência e discernimento, você vai chegar no ponto que você precisa, apesar do vento contra. Entendeu? Deus prometeu a Abraão um filho e Deus deu. Agora, não é de se surpreender que Abraão ficou surpreso quando Deus, tendo dado um filho a ele, olha, Abraão já não era nenhuma criança, viu? Abraão tinha 100 anos de idade, certo? Ele tinha 100 anos de idade e Sara, sua esposa, tinha 90 anos. Você consegue imaginar uma pessoa nessa idade? Nessa situação?
Você consegue imaginar essa realidade de uma pessoa com essa idade talvez sem a menor expectativa de ter um filho, né? E Deus deu, certo? Ou seja, Isaac era a materialização dessa promessa. Isaac era a personificação desse amor enorme de Deus por ele, certo? E eu posso garantir a você, a gente não precisa ser profeta aqui para dizer, que eu talvez na vida de Abraão não tenha passado uma angústia maior, porque deve ter sido uma coisa assim quase impossível para ele, certo? Ser obediente naquele momento. Como deve ter sido complicado para ele, certo? E aí vem a pergunta para você: alguma vez você teve dificuldade em crer nas promessas de Deus? Eu vou confessar aqui algo para vocês. Eu já tive. E não foram poucas vezes, não foram muitas vezes. Por quê? Porque, irmãos, olha lá, escuta essa aqui, certo? Nós somos pessoas difíceis. Não há pecado nenhum nisso. Entendeu? Não há erro, não há pecado nenhum nisso. Absolutamente nenhum pecado, nenhum erro. Nisso aí, nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas sensíveis. Nós temos dificuldade em crer nesse sobrenatural muitas vezes. Tem gente que é servo de Deus e para crer em certas coisas a pessoa fica ali, porque é coisa do ser humano, não é verdade? Ó, querido, querida, eu quero lhe dizer uma coisa: não há pecado nenhum em você aqui e acolá, certo? O seu coração ficar, certo? Tendo um certo travo, uma certa dificuldade em crer nas promessas que Deus fez. Então deixa eu dar aqui uma dica legal para você. Quando isso acontecer, certo? Você procura trazer à memória aquilo que disse o profeta. Traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa aqui, outra. Você não chegou aqui sozinho. Você não chegou aqui sozinha. A mão de Deus te abençoou. A graça de Deus veio sobre a sua vida. E eu tenho uma boa notícia: a mão que te abençoou continua te abençoando. A graça que Deus derramou continua sendo derramada sobre a sua vida. As pessoas que Deus acrescentou à tua caminhada e vem acrescentando, muito embora Ele tenha tirado da minha vida, do meu caminho, meu irmão Paulinho, nessa semana, meu Deus, como eu estou sofrendo com isso. Mas o que eu faço? Eu peço a Deus para que Ele faça no meu coração o que Ele já fez no coração do meu amigo pastor Caio. Senhor, eu quero amar essa tua soberania, eu quero descansar, certo? Nessa certeza de que já me alegro, é verdade, Senhor. Eu sei do amor, da fé, do carinho, e olha, tu sabes muito mais que o meu irmão Paulinho tinha para com a tua obra, para contigo, Senhor. E o meu coração descansa nessa certeza de que os céus, ele viu os céus abertos para ser recebido, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Senhor, mas Paulinho já viu, Paulinho já recebeu. Louvado seja o teu nome por isso. E apesar de tudo isso, o que é que eu faço? Eu olho para o meu lado e eu me lembro que Deus deixou ainda pessoas extraordinárias pertinho da gente, pessoas maravilhosas, pessoas da nossa família, amigos queridos, gente como você que está aí nos acompanhando, que eu sei que ora por mim, como eu oro por você e pela sua casa. Eu sei que você ora por mim e pela minha família. Eu quero aqui de coração agradecer, porque olha, com todos os atrapalhos, porque olha, irmãos, eu sou como Abraão, um cara cheio de defeitos, você também. E com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades, ainda assim, Deus me amou. E se isso não constrange a gente, meu irmão, minha irmã, sei mais não. Constrange quando a gente percebe. Então, se o teu coração em algum momento da vida levou você a desacreditar nas promessas que Deus fez a você, dê uma boa olhada na sua caminhada. Dê uma boa olhada no que a graça e o amor de Deus já acrescentaram à tua caminhada até aqui. E assopre essa chaminha da fé, amém? Porque eu sei que essa brasinha ela vai ser avivada pelo sopro do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você continue seguindo adiante, a despeito das suas fraquezas e das suas dificuldades. Deus te ama e Ele quer ver você cada dia melhor, amém? Eu quero começar encerrando aqui essa palavra, dizendo a você que, muito embora Deus prove a quem ama,
e que muitas vezes ele pode agir em meio aos ventos contrários, às promessas que ele mesmo fez. E ele fez isso na vida de Abraão. Ele prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E se aquele sacrifício no monte acontecesse, aquela promessa não viria a se realizar, porque Abraão sabia que precisava de uma descendência. Então, como é que essa bênção ia alcançar? Então, Abraão foi obediente, ele sabia que a voz que o tirou lá de Harã, lá de Ur dos Caldeus, para que ele viesse em busca de uma terra que Deus mostraria, essa mesma voz que deu a ele um filho na sua velhice, era a mesma voz que, se fosse o caso, das cinzas faria ressurgir o seu filho, que ele com certeza sacrificaria naquele altar. E aí fica a grande lição aqui para a gente encerrar esse momento, dizendo a você, querido, querida, que confie. Confie, porque Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Ele vai prover o que precisa. Deus proverá. A fé de Abraão fez ele confiar nas promessas de Deus. Quizá essa mesma fé, que é dom gratuito de Deus, ela seja derramada sobre o meu coração e o teu hoje, para que a gente possa olhar para os tempos futuros, olhar para adiante, sempre com um olhar de esperança. Se você for lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, você vai ver que Deus abandonou a sua terra porque Deus prometeu a ele outra terra. E ele foi, ele acreditou na promessa. Deus prometeu dar um filho a Abraão e Deus deu. Então, ora, o Deus que cumpriu as promessas que fez, por que não continuaria cumprindo? Na caminhada, Abraão foi percebendo que Deus era um grande parceiro, ele era um grande parceiro nessa jornada. E é assim que Deus quer caminhar comigo e com você. É assim que o Senhor quer caminhar com a humanidade. Que a gente possa abrir os olhos e perceber quanto Deus pode agir. Então, por que duvidar agora? As pessoas estão por aí, os homens têm seus ardis. Deus deu sabedoria ao homem. E essa sabedoria deu a vacina contra essa pandemia, já está sendo distribuída, já está acontecendo. Tem pessoas fazendo todo tipo de articulação para tirar algum proveito disso. Isso é coisa do homem, irmãos. O ser humano não sabe o que fazer, mas Deus sabe. O ser humano está aí perdido em meio a essa pandemia, as variantes e tudo mais. Queridos, Deus tem o controle de tudo isso, para a gente perceber que o controle não está nas nossas mãos. A ciência não tem o controle da humanidade, mas Deus abençoou os cientistas, louvado seja o Senhor por isso. Tem até uma vacina sendo desenvolvida aqui no Brasil, já ela acontece, totalmente brasileira. Olha que coisa linda, louvado seja Deus pela vida dos homens da ciência, das pessoas inteligentes, pelos bons administradores, pelos políticos honestos. Louvado seja Deus por esse povo bom, irmãos, é assim. Mas vamos confiar, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Duvidar agora é jogar a sua vida aonde? Não sei. Abraão teve fé. Abraão obedeceu em amor. E por isso ele viu os céus se abrirem quando ele ergueu a mão para sacrificar seu filho. E eu quero louvar a Deus por isso, porque é essa mesma voz que conduz a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus providenciou todas as coisas. Deus supriu. Você consegue imaginar como foi a descida daquele monte? Porque a subida foi angústia, né? Carregando a lenha, carregando o facão, o cutelo, carregando o fogo, subindo com os funcionários ali e carregando com os jumentinhos carregando e tudo mais. Pois é, carregou tudo aquilo e a angústia de imaginar que chegaria lá em cima e ia sacrificar o próprio filho. E a descida, como foi, hein? Imagina aí.
depois de ter acontecido tudo aquilo lá naquele monte. Sabe o que significa Moriá? Irmãos, Moriá significa lugar da provisão de Deus. Amém? Então, querido, querida, deixa eu aqui encerrar isso aqui, esse momento precioso, esse momento gostoso com vocês aqui, dizer a vocês o seguinte: eu não sei se você está subindo um monte, pode ser que esse seja o teu momento de estar da subida, o momento da angústia, o momento da dúvida, certo? Do que vai acontecer, mas ainda assim eu quero crer que você está subindo o monte, mas com o seu coração cheio de fé, certo? Mas saiba que de repente, num momento em que você nem sabe, Deus vai agir. Amém? Sabe por quê? Porque Ele ama você. Deus ama você. E o amor de Deus, ele é inabalável, infinito, imensurável. E é esse amor que vai fazer Ele agir no tempo certo. Confie, a palavra hoje é essa. Confie nas promessas que Deus fez na sua vida. Agora, só um conselho. Não negue a Deus o que Ele requereu de você. Não negue ao Senhor aquilo que Ele pediu. Foi o que Deus pediu a você. O que Deus tem pedido, o que o Espírito Santo do Senhor tem falado ao seu coração. Por quais caminhos, por quais vias Deus tem falado a você e tem insistentemente comunicado a você daquilo que Ele quer para a sua vida. Agora, se for preciso, meu irmão, suba ao monte do sacrifício e ofereça a Deus o seu Isaac. Eu não sei qual é o seu Isaac, mas se existe, eu sei que bem provavelmente existe mesmo, ofereça a Deus o seu Isaac. Lá nos versos 16 e 18 da leitura que a gente fez, está escrito assim: por quantos, olha o que Deus disse a Abraão: Abraão, porque você fez assim, não me negastes o teu filho único, eu vou te abençoar e vou te multiplicar enormemente. A tua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Nela serão benditas, na tua família, na tua descendência, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesses a minha voz. Você consegue entender a grandeza e o significado disso? É para mim, é para você também, querido, querida. Confie nas promessas de Deus na sua vida, porque no momento certo, no momento que Deus sabe, não é no seu tempo. Não adianta você querer sair da forja antes da hora, porque se isso acontecer, você vai ser uma espada mal feita. No primeiro golpe você racha e quebra. Não se precipite. Não tome decisões precipitadas, afobadas, descanse. A Paróquia São Paulo, só para dar um exemplo, estamos nos mudando esses dias, irmãos, por 4 anos. 4 longos anos eu orei a Deus. E ao longo desses 4 anos, irmãos, tivemos várias oportunidades de nos mudarmos para outros lugares. E todas as vezes a voz do Senhor veio a nós em oração, nos conselhos dos nossos irmãos. Houveram ocasiões em que eu, o pastor, era a minha decisão. Eu tenho essa autoridade na minha igreja para dizer assim: eu vou fazer. Eu tinha autoridade para dizer: vou assinar a mudança. Mas eu me rendi, esperei. Eu digo: Senhor, eu entendo que a tua voz não é a minha vontade. A tua voz é a tua vontade. E seja feita a tua vontade. Por 4 anos eu orei com um grupo enorme de pessoas intercedendo nesse sentido, depois de várias ocasiões, mas aprove ao Senhor agora no final de 2020, em meio à pandemia, em que nós conseguimos cumprir todas as nossas obrigações financeiras. Irmãos, é um milagre, não abandonamos nenhum dos nossos missionários no campo. Pastor Oswaldo está aí. Nenhum dos nossos missionários, e nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um deles. Não foi fácil chegar até aqui. Nesse mês de fevereiro nós fizemos apenas uma celebração presencial, com 20 e poucos irmãos. Arrecadamos nessa celebração a soma de R$800.
e vamos pagar agora essa semana, o mês termina hoje, estamos pagando R$ 8.600 de aluguel desse mês. Você consegue fazer a conta? Como é que isso está acontecendo? Irmãos, Deus está provendo, irmãos. É a fidelidade de Deus. Como é que isso está acontecendo, pastor? Deus move os corações dos nossos irmãos. Pastor, eu vou fazer a transferênciazinha lá pelo banco, pastor. Louvado seja o teu nome, irmãos. E por conta disso, nós conseguimos ao longo dessa pandemia cumprirmos todos os meses de obrigação financeira da nossa igreja. Não abandonamos nenhum dos nossos missionários. Vamos sair da casa sem deixar um centavo de débito. É porque eu sou bom, irmãos. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou extrato de pó de porcaria nenhuma. Grande é Deus. Eu quero louvar a Deus porque é a fidelidade dele que está permitindo a gente estar aqui hoje. Então, meu irmão, minha irmã, se você está subindo o monte, descanse. Suba o monte com fé. Porque o Deus que tem promessa na sua vida, ele não se esqueceu de você, não. E não vai largar você pelo meio do caminho. Nossa paróquia sempre foi missionária e sempre será. Louvado seja o nome, carregamos o nome do maior, talvez o maior missionário que a igreja cristã já conheceu. Que a gente possa honrar esse nome. Louve a Deus, meu irmão. Louve a Deus, minha irmã. Porque ele revela as suas promessas para a vida da gente. Muitas ele ainda tem por fazer e muitas outras ele ainda tem por cumprir. Então você tem que ter paciência. Porque essa paciência vai gerar experiência e encharcar o teu coração de uma esperança que o mundo não pode roubar de você. Agradeça a Deus porque você também se faz herdeira das mesmas promessas que Deus fez a Abraão lá atrás. Tenha fé, certo? Como diz a palavra lá em 1 Pedro, capítulo 1, diz lá no verso 7, porque para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, esse ouro que perece e é provado pelo fogo, para que essa prova se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus. Se você está subindo ou se você está descendo o monte, porque você é do Senhor, Ele tem promessa na sua vida e vai cumprir todas elas. Que Deus nos console, que o Senhor nos ampare, nos dê forças. E eu peço hoje uma força toda especial para a família do meu amigo Paulinho, para a sua esposa Edione, para os seus filhos, sua filha, seu filho querido, seus irmãos. Eita, família bonita. Paulinho era um homem de família. Bispo Márcio. Meu querido Bispo Márcio Simões. O Deus que levou o irmão, o Deus que levou o amado, é o mesmo Deus que continua nos amando, que Ele nos dê sustento, que Ele nos dê amparo, que Ele continue nos ajudando através de vocês, que nos permita ajudá-los igualmente. Ao longo dessa pandemia, teve gente que ligou, pastor Pompeu, me ajuda, porque eu estou sem condições de pagar o aluguel lá da minha igrejinha, e a gente, em meio a toda a dificuldade, a gente ainda achou espaço para abençoar a vida de outros. De irmãos que estavam passando necessidade, a gente foi e ajudou de um jeito ou de outro. Enfim, é assim. Sabe quem faz isso? Não é pastor Pompeu, meu Deus. Eu não sou nada, irmãos. Deus é tudo em mim, é tudo em você. Amém? Então leve no seu coração essa certeza, que a fé vai te levar muito mais longe. Confie, tenha fé. Porque o Deus que fez todas as promessas não se esqueceu de você. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, te agradecendo inicialmente por todas as coisas, por todas as promessas que tu cumprisses na nossa vida, ó Deus. Nós reconhecemos que tu és o Senhor de todas as coisas e sendo tu Senhor sobre o universo, sobre a vida, tu provas aquele que tu amas, é verdade. Portanto, dá-nos, Senhor, um entendimento que muitas vezes, ainda que o vento sopre contrário e pareça que tu estás agindo contra as tuas promessas, a gente só precisa confiar. E da mesma maneira como tu fizeste com Abraão, faz com a gente também, Senhor. Cumpre as promessas sobre a nossa vida. Nos dá forças, ó Deus. Não está sendo fácil. Esses dias não estão sendo fáceis. Derrama da tua graça sobre o nosso país,
sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, a começar lá com os que estão no alto escalão, do presidente da República, sua equipe de ministros, os governadores, os prefeitos, os vereadores nas cidades, os administradores, em especial os da área médica. Ó Deus, que teu Espírito Santo sopre sobre essa nação, providência, para que tantos brasileiros não morram mais, para que lares não tenham que subtrair da sua convivência aqueles a quem amam. Cuida da gente, derrama sobre a nossa vida dessa tua provisão e a certeza de que ainda que os dias se pareçam dias maus, todos eles estão debaixo da tua autoridade, assim como a nossa vida também. Nós te agradecemos por tudo isso, por essa fé que tu insistes em derramar em vasos como nós. E nós, sabendo sermos imerecedores de tudo isso, só uma palavra nos resta: Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.